E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando cliente. Hoje a make super glam, perfeita para festas, para usar durante a noite. Então vamos lá, já tô limpando toda a pele dela com um tônico, tá? Que eu não mostrei aí, mas é aquele tônico de sempre que eu uso em todos os vídeos. E vou usar este hidratante, que é um hidratante em gel para pele oleosa, então ele deixa a pele mais sequinha, tem a secagem bem rápida. E como a pele dela tende a ser mais oleosa, eu tô usando ele em todo o rosto. Vou aplicar o primer, vou usar esse daí somente quando ela tem poros dilatados, tá? Que é no centro do rosto. Geralmente quem tem a pele oleosa tem mais poros dilatados. Então vou aplicando com o pincel mesmo, dando batidinhas para depositar bem o produto. Base, tô usando a base da Fandi, tá? 07. Que é uma cor bem alaranjada, mas como o subtom da minha modelo é alaranjado, a base encaixa perfeitamente pra ela. Parece até que é meio amarelada, não é? No rosto dela. E vou aplicando com o pincel língua de gato, que já falei pra vocês em outros vídeos, que a ferramenta que a gente aplica a base também é muito importante. Como eu tô aplicando com língua de gato, ele não vai me dar tanta cobertura como se fosse com um pincel kabuki. E vou fazendo a aplicação por partes. Aplico a base num canto, já venho com a esponja para assentar e esfumar o produto. Porque como eu fiz movimentos arrastando, com o pincel, a base tende a secar mais rápido. Então, por garantia, eu já aplico e já venho com a esponja na mesma hora para tirar qualquer marquinha de pincel que possa ter ficado. Bora pro contorno. Vou fazer daquele jeitinho de sempre, já aplicando e esfumando com o pincel. E vocês vão ver aí que teve uma partezinha que ficou meio marcada. Porque assim, gente, sempre que eu vou depositar, fazer essa técnica de aplicar o contorno, já esfumando, eu tenho que tirar o máximo possível de produto do pincel. Mas acho que quando eu tava passando na placa, teve uma parte que ela não tirou todo o excesso. Aí deu uma marcadinha aí. Deixei passando para vocês verem, porque na realidade é assim que acontece. Em atendimento sempre tende a acontecer mesmo, dar um errinho, mas o importante é que a gente sabe consertar, né? E aí eu venho com a esponja aos pouquinhos, que tá com sujinha da base, né? E vou esfumando aquele cantinho. E aí deu tudo certo. E vou fazendo mais uma camada, que eu achei que tinha que intensificar um pouco mais. Testa, que a minha modelo não precisa, né? Então só reforcei um pouquinho nas laterais para devolver as sombras mesmo do rosto. E nariz, mesma coisa, mesmo tom de corretivo, só mudei o pincel. Fazendo aquele movimento de esfumar mesmo nas laterais, né, do nariz. Criando uma sombra e não mancha, tá? Sempre pensando nisso, quero criar uma sombra. E aí, bora pra iluminação. Vou usar esse corretivo, é mais pastoso. Vou depositando com um pincel. Vocês percebem que eu deposito com batidinhas, porque é um corretivo mais pastoso. Se eu arrastar, eu arrasto a base que tá embaixo e faço um buraco. E aí venho com a esponja, já esfumando, para não deixar esse produto secar e marcar na pele. E acredito eu que apliquei muita quantidade, porque na hora que eu fui esfumar, né, aquilo que eu sempre falo para vocês, na hora que eu fui esfumar com a esponja, expandiu demais, foi para cima do contorno que eu tinha feito, mas como tudo na vida, deu para consertar. Gosto sempre de mostrar para vocês, porque é essa a realidade, né? Até para num atendimento, às vezes acontece da gente errar, pesar a mão, saber como consertar. E aí fui fazendo outro lado. Do outro lado já estava ligada, né? No erro, então já consegui dosar mais na quantidade.
Vim com um pouquinho mais de corretivo, que pra mim não tava tão claro. Então, apliquei um pouquinho mais, bem aos poucos, né? E do outro lado, que tava bem marcado, né? Que eu apliquei muito corretivo, eu voltei com o pincel sujinho mesmo, do contorno, pra esfumar essa bordinha, que tinha ficado mais marcada. E aí, ilumino o nariz e um pouquinho da testa, mas entre as sobrancelhas, tá? Eu não gosto de iluminar a testa inteira, porque é aquilo que eu também falo. Na hora que eu for esfumar com a esponja, esse produto vai expandir. Então, a dosagem de produto é bem importante. E bora pro blush, eu vou usar esse da Ruby Rose, que eu amo, pra pele negra, ele fica muito lindo. E tô aplicando ele com a pele sem selar ainda, tá? A pele tá molhada, então eu vou bem com calma, com batidinhas, sem arrastar, com a mão super leve, pra não criar uma mancha, tá? E bora pra selagem. Esse pó aí é o pó da Playboy 03, misturado com um pouquinho do pó da Boca Rosa, tá? O mais escuro. Para criar uma cor um pouquinho mais escura, sabe? E aí vou aplicando, depositando nas áreas de iluminação. Eu poderia, assim como eu já usei, né, em outros vídeos, só usar o pó da Playboy nas áreas de iluminação nela, dá certo também. Mas como eu deixei a área muito clara por conta daquele errinho anterior, eu escureci um pouquinho o pó. Aplico um pouquinho aí abaixo do contorno, só para dar uma definida, tá? Nada muito exagerado. E com pó compacto, esse é o 05 da Vult, eu vou selar o restante do rosto dela e já varrendo esse excesso de pó. Vou com um pincel fofão, que é para não pesar muito nas áreas que eu vier com pó. E também para deixar tudo bem esfumadinho na hora que eu varrer o pó solto. Bora pro iluminador, eu vou usar esse aí da Mahave, que é o pó de noiva. Vou com o pincel de esfumar e vou... Gente, é muito complicado o iluminador solto, porque se você pesar um pouquinho a mão, você cria uma marquinha. Por isso que eu deixei para aplicar ele depois da pele selada, para não correr risco. E aí eu esfumo bastante com o pincel de esfumar. Vocês podem ver que o pincel mal encosta na pele, o pincel nem dobra. A mão tem que estar bem leve. Então, bora para os olhos. Já tô aplicando corretivo. O mesmo que a gente iluminou, tá? Sem mistério. E aí, com esse marrom ainda Tracta, eu vou começar a marcar o côncavo dela. Começo do meio, tá? Sempre pense assim, gente. Na hora que a gente pega a sombra, o pincel tá bem lotado de produto. Então, tem que ver aonde a gente vai começar a aplicar, porque é onde vai depositar mais produto. Então, se eu já começasse do canto interno, ia ficar muito marcado, muito manchado. Então, sempre começo do meio ou então no canto externo, tá? Então, eu esfumo bem do canto interno até o canto externo e vou trazendo bem pra fora, tá? Vou sumindo com a cor na pele dela. Venho com esse marrom mais escuro agora, com um pincel menor, e vou marcar um pouquinho o côncavo também. Mas dessa vez eu não vou até muito no canto interno, tá? Mas até o meio. Marco e vou no canto externo também, nesse movimento em diagonal, né? Porque como é um esfumado alongado, é importante fazer esse movimento mais na diagonal.
E aí eu vou usar esse pigmento muito lindo da Face Beautiful. Ele tem uma cor tipo de ouro velho, sabe? Vou com o pincel de depositar, que geralmente são esses pincéis mais achatados, mais durinhos, tá? E vou com batidinhas com muita calma aplicando esse pigmento, porque se cair na pele, já era. Vou bem devagarzinho, com bastante calma, e vou aplicando por toda a pálpebra móvel, até encontrar os marrons que a gente esfumou no côncavo. E aí eu tô voltando com aquele primeiro marrom para esfumar um pouco mais do côncavo, né, nesse canto interno. Porque fica um pouco marcadinho na hora que a gente deposita, né, o pigmento. Então eu voltei com o pincel, só sujinho mesmo, não peguei mais sombra, para esfumar essa bordinha. Voltei agora com um marrom mais escuro, para dar o acabamento, né, intensificar um pouco no canto externo. E um pouquinho no côncavo, que como eu fui com pigmento, acabou indo para cima do marrom. Então eu volto só para intensificar a cor. E agora eu vou fazer um delineado. Vou fazer um delineado fino, porque a pálpebra dela não me permite. Mas eu acho lindo, fininho, assim, só para dar o acabamento, sabe? E aí com o pincel pequenininho eu esfumo o finalzinho desse delineado para não ficar marcação, tá? Fazendo do outro lado. Mesma coisa, tá? Faço fininho. Não faço até o final do olho, termino um pouquinho antes, para depois vir com o pincel e esfumar esse rabinho. Vou usar a sombra preta dessa paleta, mas pode ser qualquer uma, tá? Um pincel bem pequenininho e fofinho e vou, ó, esfumar o final do delineado, ó. Não subo, é bem ali no delineado mesmo, com movimentos de vai e vem para eu sumir com esse delineado, sabe? Parte inferior dos olhos, eu vou vir com o mesmo delineador em gel, que eu fiz o delineado de cima, e vou aplicar na linha d'água dela. E também um pouquinho rente aos cílios, tá? Um pouquinho por fora. Não é muita coisa, não. E agora eu venho com os marrons, né? Que a gente usou em cima. Vou primeiro com o marrom mais escuro. Pra selar, né? O delineado que a gente fez rente aos cílios. Lembrando sempre de ligar com esse esfumado de cima, tá? Pra ficar tudo bem alongado, bem harmônico. E aí eu venho com o marrom mais claro, com outro pincel já, na bordinha do marrom mais escuro. E vou esfumando bem para não ficar marcação, nem nada. Bora pra sobrancelha, vou usar essa pastinha aí. E a sobrancelha dela não tem muito o que fazer não, já tá bem feitinha. Eu só fiz seguir o desenho, deixando um pouquinho mais intensa. E, gente, me lembrei agora de falar, esse penteado que tá na modelo aí, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, que é um rabo de cavalo, que geralmente eu faço nas modelos, porque valoriza mais o portfólio, né? A maquiagem, ela tá toda produzida, não só em maquiagem, mas também em cabelo, em roupa. Então, se ficou curioso, vai lá dar uma olhada, porque é bem interessante. Vou aplicar máscara de cílios. Dessa vez eu vou aplicar com o aplicador, tá? Pra ficar diferente, ou pra quem prefere aplicar dessa forma, tem dificuldade da outra forma, né? Que geralmente eu faço nos vídeos. Então, tô passando aí pra mostrar que dá certo também. Não tem mistério.
Já tô colando os cílios postiços. Vou usar um cílio menor hoje, tá, gente? Porque ela tem um olho um pouco menor. Então, se eu usasse um cílio muito comprido, ia tapar toda a maquiagem que a gente fez. Então, eu usei um pouquinho menor. E bora pro batom. Vou usar esse vinho aí. Não deixei passar muito, porque na maioria do tempo eu tava com o cabeção no meio da câmera. Mas deixei passar um pouquinho para vocês verem eu aplicando. E bem com calma quando é batom escuro, tá, gente? Sem mistério. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like e comenta aqui pra minha sugestão para os próximos vídeos desse canal. Um beijo. Can you feel it wrapped around your soul with no